Salve galerinha do YouTube, sejam bem-vindos para mais um episódio de Apenas um Lacan Latino-Americano. Aqui estamos lendo o seminário 16 do Lacan, tentando extrair uma teoria geral de análise de discurso do Lacan. Entendo eu que normalmente os psicanalistas eles sempre falam do seminário dos dois seminários de discurso do Lacan, o 16 e o 17, repetindo a mesma groselha dos 4 discursos. Mas entendo eu também que há como um método de análise de discurso a ser extraído desses seminários que pode transformar leituras clínicas dos lacanianos. Esse subcapítulo que a gente está trabalhando agora, que é o 6.3, eu resolvi fazer dele o próprio resumo do capítulo 6 e me parece que esse talvez seja o vídeo mais importante que a gente grava do seminário até agora, porque se a gente conseguir desenvolver bem o tema, é um tema que dá, assim, todo um traçado do que o Lacan foi elaborando, passando da dificuldade que a gente teve de explicar a parte lógica do Lacan, mas especialmente para as consequências e as consequências retomando o grafo do desejo. Isso vai ser muito importante porque o grafo do desejo apresenta como que uma articulação lógica ali de toda a estrutura do Lacan. Então, entender o grafo do desejo é basicamente entender grande parte do ensino do Lacan. E esse movimento que ele vai fazer de passar dos desenvolvimentos lógicos que ele trazia para retornar ao grafo do desejo no fim desse capítulo, traz muito do que o Lacan queria dizer com as construções lógicas que ele fazia. Antes de começar, meu nome é Pedro. Quem puder, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal ou comente se tiver opiniões a compartilhar sobre o vídeo ou propostas de vídeos ou perguntas para ajudar que eu não fique aqui apenas falando com as paredes. Vamos lá. Eu dei o nome desse vídeo de Da inconsistência do grande outro à multiplicidade de outros. Parece que essa é mais ou menos a proposta que o Lacan está colocando ali. E vamos ver se a gente consegue defender essa proposta bem. Ponto 1 ali. As lógicas matemáticas que o Lacan apresentava, de Russell, de Frege e de Gödel, o de Frege, né, na verdade, ele vai apresentar no seminário 20 com o Recanati, mas de toda forma é mais uma referência lógica que o Lacan vai utilizar. Aí são as 3 grandes referências lógicas que o Lacan vai como que nesse diálogo com a matemática fundamentar o conceito que ele já tinha, que é o conceito da inconsistência do grande outro. Não só por essas lógicas matemáticas que o Lacan vai defender esse conceito que é muito do espírito intelectual do Lacan, ele passa como que defendendo uma proposta semelhante ao longo de todo o ensino dele. Ele também vai sustentar esse conceito da inconsistência do outro de múltiplas formas, no diálogo dele com Koyev, no diálogo dele com Poiré, no diálogo dele com filosofia de Santo Agostinho, mas também ele fundamenta esse conceito através das lógicas matemáticas e nessa parte do capítulo a gente vai ver o Lacan voltando da lógica matemática para apresentar as consequências. Então as lógicas matemáticas fundamentam, como que dão razão ao conceito dele da inconsistência do grande outro, como se o Lacan dissesse, tá vendo lá na matemática, tá se pensando e se provando coisa parecida, tá se conseguindo inclusive demonstrar-se logicamente a inconsistência do grande outro, e daí ele retorna, que me parece a parte mais importante, para falar de como esse conceito vai afetar toda a estrutura do pensamento do Lacan. Então, não dá para entender o pensamento do Lacan sem entender o efeito que a inconsistência do grande outro produz sobre o próprio conceito de grande outro no Lacan. E é isso que eu escrevo ali, né? Quais os efeitos do conceito da incompletude ou da inconsistência do grande outro para o próprio conceito de grande outro do Lacan? Então, estabelecer essas consequências passa por, principalmente, pontuar o que a gente entende por inconsistência ou incompletude do grande outro que tem esse matema, né? Sujeito desce em articulação a o significante do outro barrado, né? Eu escrevi errado, não é o S do sujeito aqui, o S barrado, é o S que representa significante, né? O S maiúscula de A barrado. Então, o que esse conceito do Lacan
tem enquanto significado e enquanto consequências. E esse é um conceito absolutamente ardiloso na obra do Lacan, porque as diferentes leituras desse conceito vão também produzir as diferentes leituras do próprio lacanismo. Dá, por exemplo, um racha muito grande entre a psicanálise lacaniana milleriana e a psicanálise lacaniana argentina, a vertente que eu sigo, né, da Paula, e talvez um ponto mais assim chamativo da ruptura das leituras do próprio Lacan estaria na forma como se entende esse conceito. Então ele é essencial para entender o Lacan e para também causar leituras divergentes do próprio Lacan. Então, com o conceito da inconsistência do grande outro, me parece que a gente deve entender. E também me parece que esse é um ponto mal pactuado enquanto sentido de conceito na comunidade psicanalítica. Ou seja, definir bem claramente esse conceito é um desafio e um desafio faltante, ou vago, falhamente desenvolvido na psicanálise. Entendo que sobre esse conceito a gente tem que pontuar. 1. Se as linguagens são inconsistentes, todo saber produzido não é necessário, não é da ordem da necessidade, mas todo saber produzido é contingente. O que é uma baita de uma defesa que o Lacan faz enquanto epistemologia. Não há uma verdade no mundo, todo saber é contingente, não há um saber necessário, que se não for desse jeito não pode ser, não há outra invenção simbólica que poderia dar conta de uma apropriação daquela realidade. Seja na ciência, seja nos discursos sociais, ou seja também na interpretação de mundo que se forma subjetivamente. Então é como se o Lacan estivesse pensando que no mundo, inclusive na ciência, que tenta se fazer assim completamente neutra, todo saber que se produz poderia ser potencialmente outro. Como, por exemplo, discussão que se estabelece entre Newton e Einstein. Duas formas diferentes de abordar problemas que acabam se tornando contraditórias, mas que cada uma em seu mundinho produz os efeitos no mundo. Tem um texto também que um epistemólogo discute as partículas de quarks na física, e ele fala que as partículas de quarks têm o seu sentido, mas você poderia produzir no desenvolvimento da física outros caminhos que não tomasse as partículas de quarks como uma invenção necessária. Então tem essa ideia que a inconsistência do grande outro propõe que não há um saber dado no mundo e que o desenvolvimento do conhecimento seria encontrar, digamos assim, as leis da natureza. Não há esse tal de leis da natureza, uma verdade objetiva a ser desvelada no mundo. Mas o processo de desenvolvimento das ciências, como um processo de conhecer o mundo, de descoberta do mundo, é sempre um processo de invenção que é uma e que poderia ter sido outras. Portanto, se as linguagens são inconsistentes, todo saber produzido não é necessário, mas contingente. E que isso também, obviamente, aconteceria na subjetividade, como algo como uma epistemologia individual que um sujeito faz do seu mundo, que sempre poderia ser outra, já que grande outro é inconsistente. Ele nunca poderá ser todo consistente, ter uma verdade toda fixa, toda dada, toda una. E daí, porque o Lacan vai se interessar no teorema de Gödel, né, da matemática. É como se o Lacan pensasse, se o Gödel provou que nem a matemática, o discurso mais formal e inequívoco possível, ainda assim não se conseguiu produzir uma linguagem toda consistente, é porque não há linguagem toda consistente. São sempre linguagens com, no mínimo, alguma falha. Não há, segundo ponto, não há garantia da verdade. Então, novamente, essa ideia de que não há uma verdade una, uma verdade que seja absoluta, uma verdade que esteja no mundo dada, como a ideia de natureza, de leis da natureza, ou a ideia de Deus. 3. Da inconsistência do outro se passa a consistências parciais de uma multiplicidade de outros. Me parece que o conceito de grande outro do Lacan, ele traz muito essa ideia de como se a coisa funcionasse num todo, uma linguagem, um todo um tanto abstraído ainda.
E me parece que a ideia de inconsistência do grande outro vai produzir, no fim das contas, que há várias possibilidades de leituras possíveis e contraditórias operando no mundo ao mesmo tempo. E daí a minha proposição de chamar isso de multiplicidade de outros, que a inconsistência que o A barrado produz vários outros possíveis, que estão em certa competição para determinar o sentido da realidade. E que um sentido de mundo sempre pode ser outro, que sempre pode ser outro, produzindo uma dialética, uma disputa entre sentidos de mundo. E daí a minha proposição de romper com a ideia de grande outro enquanto unidade, porque me parece que o Lacan está propondo exatamente que não há unidade, como ele vai dizer, não há universo do discurso. 4. Se não há garantias da verdade, essa se torna alvo de disputas contextuais de poder, disputas locais de poder. Um sentido é sempre efeito das disputas produzidas em um contexto. Exemplo, não há neutralidade em nenhum discurso. Não há neutralidade no discurso científico. O discurso científico ele é também efeito de disputas e estratégias de poder que o atravessam e de tomadas ideológicas de decisão, de posição. Não há discurso jornalístico neutro e isento. O discurso ele é sempre uma tomada de posição mediada por relações de poder, mediada por ideologias, por perspectivas. Então, me parece que esse é um ponto importante, muito pouco dito no lacanismo também. A inconsistência do outro e não haver garantia da verdade envolve que há uma multiplicidade de sentidos em disputa e essa multiplicidade de sentidos são atravessadas por questões contextuais sócio-históricas, onde um sentido ele carrega a história de disputa daquele sentido, daquela ideia, daquele sentido ao longo do tempo e as cristalizações de poder que elas expressam. Isso me parece também muito importante na psicanálise lacaniana, porque muitas vezes me parece que a psicanálise lacaniana e até o próprio Lacan, no começo da obra dele, parece tratar da linguagem como a língua dos anjos, como uma unidade abstrata que está dada. E me parece que o conceito de discurso ele traz especialmente essa capacidade de se levar problemas sócio-históricos, políticos, atravessamentos de poder à linguagem que se torna mundana, se torna atravessada pelas histórias dos conflitos sociais, de raça, classe, gênero e afins. E, então, o conceito de discurso ele pode dar um lugar como a psicanálise vai entender intervenções políticas no próprio âmbito da psicanálise, trazendo a linguagem para o campo sócio-histórico. 5. A inconsistência do outro se refere também historicamente ao contexto da modernidade, da qual o sujeito do desejo é dependente. Há uma queda do cosmos todo ordenado da antiguidade, e o lugar do sujeito no mundo se torna uma questão, a questão do desejo. Esse ponto de um derivado, de uma consequência da inconsistência do outro, é fruto do diálogo do Lacan com Poiré. Aqui no meu canal, na aba Comunidade, tem um vídeo do camarada Hudson apresentando um pouco a ideia do Poiré e de como a modernidade ela tem como cerne a queda de um sentido de cosmos todo ordenado que produziu a subjetividade na modernidade. E que o Lacan vai centrar especialmente no Descartes. Esse me parece um ponto importante do sentido de inconsistência do outro, é que ele propõe que o sujeito do desejo, que pode ser pensado como falta a ser de forma genérica, como um construto do Lacan, também pode ser pensado como o efeito da modernidade na subjetividade. O efeito da modernidade que tem como fundamento um sujeito que ele não entende mais o mundo, que ele não vive mais o mundo, que não vive num mundo que ele está todo ordenado, onde há uma divindade que garante as posições do cosmos. Mais um sujeito que passa a ter uma relação com um mundo que é de questionamentos, que é de aberturas pelas questões. E é isso exatamente que o Lacan vai chamar de desejo, ou de falta. Há
multiplicidade de formas de ser que se abre ao sujeito da modernidade por não ter um cosmos todo ordenado e por não ter um lugar social absolutamente cristalizado, como era típico da antiguidade. Então, esse é outro ponto da inconsistência do outro, e vendo a discussão do Lacan com Poiré, dá para se entender muito melhor o ponto que o Lacan traz e de como o sujeito ele é efeito desse contexto sócio-histórico na qual o mundo se torna uma questão. O mundo se torna uma questão, não mais um ordenamento fixo e natural. 6. Todo enunciado se torna alvo de questionamentos acerca da enunciação. Que voe, o que desejas, qual é o desejo do outro, do Lacan, né? Então, seguindo a ideia da inconsistência do outro, a gente vai ter que o sujeito não tem uma relação assim unidimensional com o dito, mas tem sempre uma relação de polifonia, na qual as interpretações possíveis do dito, eles estão sempre na dimensão de como o sujeito se relaciona com a linguagem. E nessa dimensão o sujeito tenta entender o que o mundo diz dele, qual posição o mundo da linguagem está dando para ele nesse mesmo mundo. Mas isso é sempre uma questão que se cristaliza, mas também se permanece sempre, de certa forma, aberta e em questionamento. Daí a ideia também de uma relação de um sujeito desejante pela questão do desejo, né? A questão é como uma abertura na qual o sujeito tenta localizar, mas nunca consegue localizar com completa cristalização, como acontecia na antiguidade, qual é o seu lugar no mundo e o que o mundo da linguagem está propondo para ele enquanto sentido e lugar. 7. A linguagem não é um todo fechado, como a imagem de um dicionário, que às vezes o Lacan recorreu ao longo do ensino dele, mas é um conjunto aberto, infinito, sempre em transformação, como Lacan chama de metonímia, por exemplo, ao longo do ensino dele. Então a linguagem não funciona como um dicionário, onde um significante tem algumas representações possíveis e isso é estanque. Mas a linguagem está sempre se ressignificando. Esse motor de ressignificação da linguagem é feito por Lacan, de a linguagem não fazer um todo, ela ser um infinito, como Lacan trabalhava ali na teoria dos conjuntos, e nesse infinito ela estar também num infinito processo de rearticulação dos próprios elementos que vão se tornando infinitos também. Então a linguagem para o Lacan, ela tem, né, em seu fundamento, essa condição de ser sempre reinvenção. Então, isso dá um lugar para a proposta de ressignificação que a clínica trabalha, né? A própria linguagem está sempre em ressignificação, não só a linguagem para um sujeito. Portanto, o conceito de S barrado, significante do outro barrado, escrevi errado de novo aqui, determina os próprios sentidos que o conceito de grande outro pode ter na teoria dos discursos de Lacan. Esse é o ponto fundamental que eu tento defender aqui, né? O conceito de inconsistência do grande outro, ele produz efeitos no conceito de grande outro do Lacan. Então há uma articulação entre esses conceitos do Lacan, e a estrutura do Lacan não é simplesmente o conceito de grande outro, mas é o conceito de grande outro, é também o conceito do significante do outro barrado, é também o conceito da demanda, é também o conceito do significado do outro postos em articulação, e é isso que vai dar o grafo do desejo, né? O grafo da dialética do desejo. Então, entender esse jogo de termos vai produzir sentidos do grafo do desejo do Lacan e sentidos da própria estrutura do Lacan, e não à toa o Lacan ele vai retomar o grafo do desejo ali nesse momento do ensino dele, para exatamente nos fazer repensar ou pensar ali o grafo do desejo à luz desses desenvolvimentos da inconsistência do grande outro. Então Lacan está dizendo a inconsistência do grande outro afeta profundamente o que se deve entender do grafo do desejo e como ele funciona. Então, não à toa Lacan vai seguir o texto retornando ao grafo do desejo, para articular o que o significante de abarrado produz na estrutura, em um jogo lógico.
Então, o grafo do desejo ele foi construído mais ou menos assim. O Lacan coloca 4 pontos e 4 pontos em relação, em articulação. 4 pontos que se afetam mutuamente. É novamente aquilo que a gente falava do exercícios lógicos do Lacan, né? Ele não só coloca 4 conceitos, mas como esses 4 conceitos eles estão se afetando mutuamente, então um conceito não se entende por si só, mas se entende também na repercussão que ele tem nos outros. Então são 4 termos postos articulados num jogo lógico, e ele vai preencher esses 4 termos, né? Um é o significante do grande outro barrado, que a gente está chamando aqui de inconsistência do grande outro também. O outro, o matema da pulsão, que é a relação entre sujeito e demanda do outro. O outro, o próprio grande outro. E o outro, o significado que se produz do grande outro. Esses são os 4 termos que dão, sei lá, uma formalização da estrutura para o Lacan. E esses 4 termos articulados, eles são a própria estrutura do Lacan, não apenas o grande outro, a estrutura do Lacan, é a articulação entre esses 4 termos, a articulação lógica entre esses 4 termos, que dá o grande outro do Lacan, que dá a estrutura do Lacan. Então, baralho. E, então, na continuidade da produção do grafo, Lacan, então, coloca 4 posições, marca essas 4 posições como 4 conceitos fundamentais, coloca que cada uma dessas posições afeta as outras mutuamente e coloca que esses conceitos são atravessados por 2 linhas. A linha do enunciado vai atravessar os 2 primeiros conceitos, então a dimensão do dito, e a linha da enunciação vai atravessar os 2 conceitos superiores, a dimensão do dizer. E aqui, com enunciação, me parece importante entender as questões que um sujeito lança sobre a significação daqueles ditos e a significação de como aqueles ditos o concernem. Então, a ideia de questão e de polifonia, de múltiplos sentidos de um dito e de como o dito concerne o sujeito, é importante para entender o que o Lacan está chamando de enunciação. São as questões que o sujeito faz sobre o que o dizer, como o dizer o concerne. Então vamos lá ao texto. Isso aqui foi como uma introdução que eu estou fazendo, né? E no capítulo 6.3, o Lacan começa a dizer: a verdade diz eu. Meio bizarro isso, não é como uma verdade diz eu. Normalmente são as pessoas que dizem, como eu estou dizendo agora. O que é esse eu, então, se a verdade diz eu? Me parece que com eu, o Lacan está chamando enunciação. E essa é uma ideia muito lacaniana, né? A verdade diz, ou seja, a verdade se enuncia, a verdade diz eu quer dizer, a verdade se enuncia sem precisar, curiosamente, que uma pessoa a diga. Ou sem precisar que uma consciência a diga. Ou sem precisar que um ego a diga. Esse é um ponto muito lacaniano, né? Que a linguagem, ela como que pode funcionar por si só, sem precisar de um sujeito que se supõe agente da linguagem. Muito pelo contrário, a gente é feito de linguagem, não agente de linguagem. A agência está do lado da linguagem, funcionando por si, não da gente. É um ponto meio maluco, mas é como Lacan pensa. É como se o mundo da linguagem, o mundo tivesse se pensando. Como se uma época tivesse se pensando. E como se uma época, um mundo, tivesse se pensando, inclusive, de formas contraditórias. Daí a ideia de outros, não um grande outro. E a gente fosse feito desses mundos que estão se pensando em suas multiplicidades e estão nos produzindo. Estão produzindo, inclusive, os sentidos que falam na nossa cabecinha. A verdade diz eu também faz referência ao movimento da análise, onde só se funciona uma análise, efetivamente, se chega àquele movimento de que, num discurso de um paciente, ele se pega falando muito mais do que ele esperava, do que ele achava que ele tinha para falar. É nesses momentos onde o paciente ele passa a ouvir aquilo que ele foi encadeando e dizendo, eu não faço a menor ideia disso, que a verdade se disse eu, a verdade conseguiu se enunciar para além da intenção comunicativa do autor. Então, a verdade não precisa de uma intenção comunicativa, muito pelo contrário, ela ultrapassa a intenção comunicativa de um autor.
Isso seria o inconsciente lacaniano e essa ideia de que uma verdade se enuncia. Então, me parece que um ponto importante é traduzir eu como a agência de uma enunciação. Ou seja, Lacan está falando de um eu como a agência de uma enunciação que independe do sujeito. A verdade diz para além daquilo que meu ego queria dizer. Ela não depende da minha consciência para se dizer. Eu parece ser aqui, então, a função de enunciação, que Lacan, então, distingue do sujeito. O eu pode operar como um sujeito, mas também pode prescindir dele. Então, o sujeito pode dizer uma verdade, ou a verdade pode se dizer sem que eu esperasse dizer aquilo. A verdade pode se dizer por si só. Isso é também a própria ideia do Lacan do funcionamento da linguagem, como nas matemáticas. A matemática é um tipo de saber tão formalizado que ela independe da subjetividade, dos equívocos que vêm do erro subjetivo para se formular. Ela está como que existindo no mundo, porque ela se formalizou, ela se desenvolveu até o ponto que ela existe sozinha, prescindindo do sujeito. 2. Lacan, seguindo o texto, né? Homólogo à linha de retorno imaginário, imagem do outro na relação com o moi, o eu, que integra no campo no enunciado a relação narcísica. Vocês têm aqui o que se impõe no nível da enunciação pura, encarnado sobre a forma escrita, sujeito em articulação com a demanda. Só um segundinho. Opa, voltando, tive que pausar o vídeo para trocar de ambiente. Então, Lacan, na sequência do texto, vai dizer homólogo à linha de retorno imaginário e à relação com M, que integra no campo do enunciado a relação narcísica. Vocês têm aqui o que se impõe no nível da enunciação pura, encarnado sobre a forma escrita, sujeito em função de demanda do outro, né? O que Lacan está propondo aqui? Que, digamos assim, a gente corta o grafo do desejo agora completo em duas partes. E ele vai dizer que... Deixa eu fazer um círculozinho aqui. Essa parte aqui do grafo do desejo, ela vai produzir um efeito semelhante ao que essa parte aqui do grafo produz. Um efeito de reificação, um efeito de produção de uma consistência narcísica, de um lugar consistente no mundo. E que essa consistência ela se produz como resposta à questão que surge ali do outro lado, às aberturas do sentido que surgem do outro lado do grafo. Então, Lacan apresenta essa ideia. Há uma homologia do que acontece na parte de baixo do grafo, com o que vai acontecer na parte de cima. E essa homologia se dá exatamente como a fantasia, ali, o sujeito barrado punção de objeto A, ela tem um efeito parecido de reificação, de cristalização subjetiva, com o que a relação narcísica vai produzir. E então, Lacan vai passar a desenvolver isso, né? E é importante a gente partir de, sei lá, uma apresentação muito básica do que é a relação narcísica com Lacan, que ele desenvolve ali no estágio do espelho, né? Lacan, tentando explicar de cabeça, talvez não fique muito bom, né? Ele, bem no início da obra dele, ele já começa a apresentar essa dialética do sujeito com o outro, na qual não há um sujeito inicialmente, ele se constrói todo, desde o início, desde o zero, como efeito do outro. Ele se constrói sempre como algo que vem de fora para dentro, não como algo que tem um dentro originário, inato, natural, essencial ou afins. Então Lacan vai pensar isso primeiramente no desenvolvimento de bebês e da relação inicial do desenvolvimento da imagem de um bebê, que no fim das contas é quase como uma metáfora de toda a construção de um sujeito com a própria imagem. Toda a construção do sujeito com a imagem ao longo de toda a vida segue um processo semelhante. Lacan está pensando ali que no estágio do espelho, um bebê, ele é primeiro uma completa desorganização. Ele não funciona como uma imagem de corpo uno,
mas ele é um caos, ele é desfragmentado, ele não forma unidade. E que o próprio processo de formação de unidade é o processo de formação do eu, do bebê também. E como vai nesse corpo que é caótico e desorganizado, nessa subjetividade que é caótica e desorganizada, se construir a formação de um eu? E daí o Lacan vem com a metáfora dos espelhos. O bebê ele vai conseguir reconhecer a sua imagem no espelho como uma imagem una e também se reconhecer como uma imagem una. Então esse processo só consegue se fazer, se desenvolver, quando ele já absorveu de fora para dentro o sentido de uma imagem integral de um corpo. E como que ele vai fazer isso? Inevitavelmente através da mediação de outros. É na relação com o outro, ao ver os adultos ou o irmão como um corpo ordenado que é um, que ele vai usar esse outro como espelho e passar a se reconhecer como um. E nesse processo de se reconhecer como um, o sujeito também vai, de forma análoga, é uma analogia, recebendo desse outro imagens de si que vão compondo esse eu. E esse eu ele vai se compondo como uma cebola, Lacan traz. A gente vai recebendo imagens após imagens desse outro, de como esse outro nos vê, e essas imagens vão construindo aquilo que em algum momento a gente vai passar a dizer: eu sou isso. Então, a gente recebe a imagem de, tá, você é tonto, você é bonito, você é feio, você é inteligente, você é não sei lá o quê. Em tal momento do nosso desenvolvimento, a gente esquece que isso foi nomeado pelo outro e a gente passa a se reconhecer aquelas coisas. Então, o processo de construção de imagens para o Lacan, ele é sempre, aí para essa ideia de espelho, vinda de fora para dentro, e o sujeito passa a se reconhecer como essa imagem que veio de fora para dentro. Então, aquilo que os outros veem em nós e nomeiam em nós, vão se tornando o espelho a partir do qual a gente se vê. E nesse processo de ser visto, reconhecido pelo outro, esse processo é inevitavelmente um processo de linguagem. E quando entra a linguagem, nessa mediação sujeito-outro, o que se produz é que a relação de reconhecimento ela acaba sendo atravessada por toda a história, por todo o contexto sócio-histórico em que o sujeito está localizado. Então, o sujeito na construção dessas imagens de si, ele está construindo a sua imagem de si de fora para dentro, sendo olhado, nomeado, tendo pelos outros acessos a espelhos de si, digamos assim, a formas de se ver, mas esse processo ele é mediado pela cultura. O sujeito não está recebendo só dos outros imediatos que estão ali do lado dele essas referências. Ele está recebendo de toda a cultura essa referência. Então, para além dos outrinhos funcionarem como espelho, o grande outro funciona como um espelho a partir do qual o sujeito se reconhece. Ele passa, por exemplo, a entender o seu lugar de mundo enquanto raça, enquanto gênero, enquanto classe. Ele vai conhecendo os sentidos que o outro, a linguagem, a cultura está produzindo sobre ele. E ele vai assimilando isso. Então, para o Lacan, autoestima é uma ideia boa. Não há autoestima no Lacan. Não adianta quanto uma pessoa tente se convencer sozinha, olhando para o espelho, que ela é isso ou aquilo. Para o Lacan, não existe autoestima. Estima é sempre uma produção interrelacional, atravessada pela mediação do outro, e especialmente atravessada pela mediação da linguagem, da cultura. Então, isso traz certas questões de como vai se produzir identidade, por exemplo, e de como confrontações políticas podem ser efetivas e podem não ser efetivas, como, por exemplo, na dimensão do racismo. A Pele Negra, Máscaras Brancas, lá do Frantz Fanon, é um texto onde o Frantz Fanon tenta encontrar um sentido de como se absorve uma identidade racista pelo próprio homem negro, mas no livro do Frantz Fanon ele tem poucos recursos, poucas ferramentas
conceituais me parecem adequadas para desenvolver isso, dado a época dele e os conceitos que lhe vieram à mão. Me parece que Lacan ele traz ferramentas muito mais interessantes para a gente pensar em como se constrói a identidade, como se constrói a identidade na mediação com o outro, na mediação com a cultura, e quais seriam estratégias relevantes de enfrentamento a produções de identidades segregatórias, como racismo, como sexismo, como classismo. Então, por exemplo, uma autora que trabalha muito bem isso é a Lélia Gonzalez, outra autora que eu acabei de entrar em contato que tem trabalhado muito bem isso, de como usar o grafo do desejo do Lacan para pensar as identidades e o conflito político da construção da identidade, é a Isildinha, que tem um livro Acordo Inconsciente. Ou seja, ela vai propor que na construção de identidade, onde se localiza inconsciente, há atravessamentos culturais. Atravessamentos culturais vêm exatamente por esse grande outro funcionando como espelho. Então, o grande efeito da relação narcísica é construir sobre aquilo que era falta a ser, ou infinitas possibilidades de ser, pura potencialidade de ser, um modo de ser, uma forma de se ver, uma imagem de si. E isso que se constrói, essa uma forma de ser, vai ter um parentesco muito grande com como essa uma pessoa vai sofrer na vida, como ela vai se trombar com certa forma de sintoma. Então, por isso que isso é um problema relevantíssimo para Lacan. A forma como ele entende que se cristaliza a identidade, inevitavelmente vai dar na forma como um sofre. E o Lacan, que começava o ensino dele desenvolvendo esse elemento da relação narcísica pelo estágio do espelho, ele vai desenvolver um segundo nível disso, pelo nível da enunciação, a fantasia na relação com a demanda do outro, vai funcionar de uma forma parecida, produzir uma reificação, uma imagem de si, uma certa forma de ser sobre essa falta ser que é ser na linguagem. Então, no grafo, na parte esquerda do grafo aí, a gente vai ver produzirem assim positivações desse indivíduo, dessa identidade, que o Lacan vai associar muito ao próprio sofrimento. Então, seguindo o texto do Lacan, ele vai trazer ali sobre a construção do grafo, que na relação do sujeito com a demanda do outro, ou seja, quando o sujeito está na linguagem, ele está o tempo todo, todos os dias da vida dele, como que criando interpretações de qual é o lugar dele no mundo. Qual é o lugar que o mundo dá para ele mais especialmente? Porque isso não é uma invenção, como um solipsismo de um sujeito inventando um mundo, mas é um mundo inventando um lugar para ele através do que ele está escutando nas enunciações. E essa escuta das enunciações de qual é o meu lugar nesse mundo, nessa vida, qual que é o sentido desse mundo, o Lacan ele apresenta mais ou menos dessa forma. Em tudo aquilo que o sujeito está ouvindo, ele está ao mesmo tempo se perguntando o que queres, para quem? Para o mundo da linguagem, para o grande outro. Daí o conceito de demanda ou de desejo do outro. A demanda refere-se ao desejo do outro. O que o mundo quer de mim? O que queres? O que eu quero, já que meu desejo é o desejo do outro. Esse é outro ponto muito importante do Lacan, né? Isso que se chama desejo, muito frequentemente associado a uma vontade interna, mas lembrando que o Lacan não tem nada interno. A construção é sempre dialética, relacional e sempre de fora para dentro. Então, tudo aquilo que você pode reconhecer como desejo é desejo de desejo. É uma construção social que vem de fora para dentro. Desejo é desejo do outro. Então, nesse processo do sujeito se perguntando e o sujeito ouvindo o que o outro diz enquanto lugar dele no mundo, ele vai construindo seu lugar no mundo. Ele vai se identificando, ele vai construindo uma identidade a partir disso que ele escuta que o outro está dizendo, o outro mundo, a cultura está dizendo que é o lugar dele nesse mundo. Vocês percebem que isso não é um movimento neutro.
Isso está sendo atravessado pelos conflitos sócio-históricos contextuais no mundo que o sujeito está localizado, como o contexto da sociedade brasileira, de um país com seu passado colonial, com seu passado escravocrata, em uma posição dependente no capitalismo global. Então, de uma história da relação desse país com o gênero, por exemplo, com luta de classes. Então, a forma como o sujeito está interpretando o que o mundo está dizendo um lugar para ele nessa cultura, vai construindo a forma como ele se vê. Então, você percebe que o conceito de fantasia está ampliando essa construção do Lacan de como uma identidade se produz, não como algo que tem um dentro, mas como uma produção sempre de fora para dentro, que vai nomeando lugar para esse sujeito no mundo. E então não há nada individual numa construção de identidade para o Lacan. Essa construção é sempre uma reificação disso que o mundo vê e fala sobre esse sujeito. Aqui não há nenhuma distinção entre a relação narcísica. Aqui não há nenhuma distinção. Daí eu coloco o parênteses, né? Isso eu estou lendo Lacan. Aqui não há nenhuma distinção, eu digo, entre a relação narcísica e a relação fantasística, a não ser induzida pela própria função da enunciação, na medida em que ela traz em si o seu sentido como inicialmente obscuro. Então, é por isso que eu falo que uma forma de ler o que o Lacan quer dizer com enunciação é a abertura que uma pergunta produz, a abertura polissêmica que uma pergunta produz. Então, o Lacan está dizendo que a fantasia opera de forma parecida com isso que a gente pensava da relação narcísica, mas ela opera, sobretudo, em um nível que é o nível da enunciação, da polissemia, onde o sujeito está ouvindo o que o outro, a cultura, o mundo, as pessoas ao redor dele entendem dele, do lugar dele no mundo, mas que isso sempre tem uma margem de indeterminação. Essa margem de indeterminação, de dúvida, de pergunta, de obscuro, faz parte desse eixo da construção da fantasia e também faz parte da potencialidade de transformar a identidade que se constrói, já que ela é sempre potencialmente outras. Sempre é possível ouvir no mundo outras coisas além daquela que já se está ouvindo. 3. O que se produz no eixo da relação narcísica e o que seria, portanto, homólogo no eixo da relação com a demanda do outro. Já voltamos para desenvolver isso. Então, seguindo o texto do Lacan, me parece que ele dá um salto. Ele está ali propondo que há essa homologia, que na explicação aqui eu já fui antecipando para vocês, mas ele dá um salto e ele vai falar umas outras coisas que me parecem importantes também para a gente entender os pressupostos do Lacan, a visão de filosofia do Lacan, que vão dar a sustentação dessa teoria do discurso que a gente está tentando extrair, né? Então, lendo Lacan de novo. São quase tudo citações, mas como eu não coloco entre aspas, porque eu vou cortando algumas coisinhas para elas ficarem mais claras, mais fluidas. As citações do Lacan aí. Não há nenhuma essência ou natureza humana ou no mundo, a enunciação produz mundos. Não há nada... isso aqui não é uma citação, né? Eu peguei uma parte do texto onde o Lacan falava que a enunciação produz, o caráter produtivo da enunciação. Então, é um pressuposto do Lacan que não há nenhuma essência ou natureza humana ou nenhuma realidade objetiva no mundo, a enunciação produz mundos. Não há nada no sujeito a não ser aquilo que se produz nas enunciações. Daí a ideia de fala-ser, ou de par-lettre. Então, esse é um pressuposto muito importante do Lacan, né? O Lacan, ele eleva a performatividade discursiva ao máximo. A linguagem produz tudo que há no mundo. E a linguagem produz de tal forma a funcionar como uma ilusão que nos faz achar que há realidades naturais, essenciais, objetivas no mundo, mas tudo é construção de linguagem. Toda a forma como um sujeito se vê e vê o mundo é uma produção de linguagem, e como produção de linguagem,
poderia várias outras serem produzidas no lugar dela. Então, dando essa abertura, a ideia de ressignificação possível. Outro ponto que o Lacan vai trazer ali. Os vetores do grafo são convergentes no nível do desejo do outro. O tu predomina sobre o eu. Ou seja, quando a gente está falando que tudo, para o Lacan, é construção de linguagem, a gente pode cair no engodo de pensar que o sujeito está inventando o mundo. Que o sujeito está inventando, o sujeito está criando o que o mundo diz dele. E para o Lacan a gente não deve entender assim, de forma alguma. É o mundo que está inventando o sujeito. É o mundo que está produzindo sentidos nele. Então, a linguagem nos produz, não é a gente que produz a linguagem. O sujeito é efeito da linguagem, não causa da linguagem. Essa é uma forma importante também para a gente não, um pressuposto importante para a gente não cair num solipsismo, como se o sujeito pudesse inventar mundos aleatoriamente. E também para a gente entender os efeitos das construções sócio-históricas na forma como um sujeito pode produzir a sua identidade, né? O mundo está pensando esse sujeito, então é isso que o Lacan diz, que o tu predomina sobre o eu. A linguagem predomina sobre o ato de invenção do sujeito desse mundo. Não sou eu que invento o mundo que me inventa. É em torno do desejo do outro que o discurso, tal como ordenamos na experiência analítica, sob um aspecto falaciosamente neutro, deixa em aberto sob sua ponta mais aguda a ênfase da demanda. Essa é uma citação do Lacan, né? E uma citação na qual eu destaco esse falaciosamente neutro. É em torno do desejo do outro que o discurso, sob um aspecto falaciosamente neutro, deixa em aberto a ênfase na demanda. O que o Lacan quer dizer com esse falaciosamente neutro? Para a gente não cair, em psicanálise, nessa ideia de língua dos anjos, de uma língua abstrata, de uma língua neutra, mas que linguagem, ela é os jogos infinitos de atravessamentos de poder que compõem uma determinada cultura. Então, na linguagem tá as histórias de conflitos políticos de todas as formas, seja sexo, raça, gênero, colonialidade, classe e afins. Então, o Lacan está propondo que quando o sujeito está construindo a sua identidade nesse movimento de ouvir o que o mundo, o que a linguagem está falando sobre ele, isso não é de forma alguma neutro, isso é completamente atravessado pelos conflitos sócio-históricos de um contexto, de um local. E isso é muito importante também para a gente entender aonde está a política no Lacan. Está no conceito de grande outro. Mas nem sempre o Lacan deixa muito explícito, fazendo com que a gente possa cair em certas leituras um tanto apolíticas do Lacan. Seguindo, a linguagem não funciona de forma neutra. Isso sou eu escrevendo, né? Ela é atravessada por discursos em suas disputas de poder. O que o outro quer e diz sobre mim me determina. Em um mundo onde essa linguagem é efeito de cristalizações sócio-históricas de poder que carregam valorações desiguais, como negro, branco, pobre, rico, homem, mulher, colônia, imperialismo e afins. O conceito de grande outro não deve ser pensado como linguagem neutra, mas como ideologicamente determinado. E que a gente tem que ver isso no grafo. Então, quando a gente olha o grafo do desejo, não ver grande outro simplesmente como uma linguagem abstrata, como o dicionário, mas como a cultura com todos os jogos de poder que a constituem em seus conflitos. E isso produzindo a determinação da relação narcísica do sujeito, ou a tal da autoestima, como um sujeito se vê enquanto eu e quais imagens o compõem e com qual valor. Isso também vai compor o eixo ali, já que a fantasia ela é atravessada pelo desejo do outro, de como o sujeito está construindo a fantasia a partir dessa questão sobre a enunciação, o que se diz de mim nesse mundo.
o que queres que voe. Voltando ali, 4. Então, Lacan vai dizer sobre o grafo do desejo que o fiador do desejo do outro, ou seja, aquele que responde pelo desejo do outro, aquele que responde pelo desejo do outro, como seu suporte imaginário, ou seja, aquilo que preenche o desejo do outro que aparece como pergunta, como falha, como falta, aquilo que dá estofo para aquilo que é o desejo do outro, o suporte imaginário do desejo do outro, daí novamente a proximidade entre fantasia e a relação imaginária narcísica. É isto que tenho escrito desde sempre sobre a forma de fantasia. Sujeito em função de objeto A. O eu oculto na fantasia se dirige sobre a forma que chamei no começo de verdadeiro questionamento, do questionamento radical, para os dois pontos em que se situam os elementos da resposta. Ou seja, na construção da fantasia, há um questionamento sobre a enunciação. O que quer? O que queres? O que o outro deseja de mim? Qual é o lugar de mundo e qual o mundo que o mundo da linguagem está me dando? É um processo de um questionamento, mas um questionamento que não fica enquanto pura potência de abertura, mas que vai se cristalizando em respostas, que se situam os elementos da resposta. Ou seja, de todas as possibilidades interpretativas que há no mundo, quando a gente está ouvindo o mundo, algumas respostas vão se formando. E esse é exatamente o conceito de fantasia do Lacan, né? Aquilo que faz passar da dimensão aberta e polivalente da pergunta à dimensão da resposta. E que o conceito de relação narcísica imaginária cumpre uma função muito semelhante. Faz passar das potencialidades, da abertura, da falta ser, a uma imagem, a algumas imagens específicas a partir da qual o sujeito vai se reconhecer no espelho. Agora, no nível da fantasia, da pura abertura do que o outro quer de mim, vai se passar a sentidos que se produzem do meu lugar no mundo, nessa relação com esse outro que é atravessado pela cultura e os conflitos sócio-históricos que nos compõem. Então é por isso que ali no grafo do desejo, eu fiz primeiro que há uma homologia entre o que funciona na parte de baixo e na parte de cima do grafo, especialmente no efeito da relação narcísica, enquanto construção de imagem, e no efeito da relação fantasística enquanto construção de lugar de ser. E que, do lado esquerdo, então, do grafo, a gente pode ver esse movimento de reificação, de dar uma forma de ser, de dar um sentido de vida, dar um sentido no mundo para esse sujeito. Enquanto na parte direita do grafo, onde o Lacan coloca o D aqui, o desejo, isso se compõe pelo movimento de abertura do sujeito tentando entender, nesse questionamento, no que o Lacan chama de enunciação, os sentidos dos ditos que o rodeiam. Então, falei que esse vídeo ia ficar longo exatamente porque quando o Lacan resolve explicar o grafo do desejo, ele explica metade do ensino dele no mínimo. Voltamos. Agora sou eu dizendo, né? Há então no grafo duas passagens que vão da pergunta à resposta imaginária, a partir do qual se reifica um sujeito, se faz ser. Lacan aponta que há, em um primeiro nível, um se fazer ser pelas imagens que recebo do outro na relação narcísica especular, dando forma ao que antes não tinha nenhuma. Em um segundo nível, a partir da pergunta, por abertura sobre o desejo do outro, também se produz uma resposta imaginária que faz ser. A fantasia como a resposta consistente sobre o que o outro diz e quer de mim. Então, ponto 5 ali, faz ser quer dizer que não há nada interno, individual, que seja uma essência desse ser. Todo construído na relação com o outro, mediado inteiramente na linguagem.
Essa produção de identidade nunca é uma escolha. É o outro quem me inventa. Não sou eu quem inventa o outro. Não há nada de natural que compõe essa construção. Pura invenção enunciativa. Esse outro que me constrói não é uma linguagem neutra, mas discursos marcados pelas valorações produzidas nas disputas ideológicas. Essas construções elas ganham certa reificação que Lacan localiza nos conceitos de imagem do outro, imagem do grande outro, ideal do grande outro e fantasia. Mas essa consistência é sempre transformável na linguagem que é seu substrato. Então é consistente, mas é uma consistência também como a linguagem, sempre com sua margem de inconsistência, já que não há uma consistência do grande outro em absoluto. Portanto, Lacan nos fornece no grafo uma teoria da identidade como efeito dos jogos de linguagem e das disputas de poder a ela imanentes. Daí Zildjian poder pontuar que inconsciente tem cor, efeito do racismo. Então fica aqui o meu convite, para quem acompanhou até aqui, lê o livro da Zildjian, que ela vai trazer, especialmente como dá para entender aí esse movimento de construção da identidade do Lacan, para conseguir, na psicanálise, dar um sentido de como se absorve as tais máscaras brancas, como se absorve o racismo. Me parece, usando ferramentas conceituais mais interessantes que aquelas do Frantz Fanon, por exemplo, tinham à disposição. Parece que o Lacan ele dá de uma forma bastante rica uma teoria da identidade nesse processo de construção simbólica de fora para dentro. E também vai apontar formas possíveis de a gente pensar como a linguagem pode se transformar, como os sentidos podem se transformar, inclusive como os sentidos racistas podem se transformar. Por exemplo, na temática aí da Zildjian. E como também as coisas podem não conseguir funcionar. E daí também a importância do Lacan ter marcado o conceito de inconsistência do grande outro. Tudo aquilo que se produz enquanto efeitos dos conflitos de poder, né, no mundo da linguagem é um entre outros que estão em disputa. Nada precisa permanecer no mundo da linguagem porque nada tem inconsistência absoluta. Então, o conceito de inconsistência do grande outro traz que mesmo que na construção da identidade imagens e fantasias se produzam enquanto reificação, enquanto uma forma de ser desse sujeito da linguagem, a linguagem é por excelência transformação. E aquilo que se produziu, como por exemplo a construção de uma identidade no universo racista, está sempre em disputa e sempre em potencialidade de ser transformada, ressignificada. Então o conceito de inconsistência do outro, novamente, afeta profundamente o conceito de grande outro do Lacan. Voltando ali. Então se deduz de significante do outro de abarrado, escrevi de novo ali o tema, que o campo do outro não garante em lugar nenhum. Essa é uma citação do Lacan. E o Lacan, que é conhecido por ser assim obscuro, veja um tanto de repetições que ele usa para fazer passar muito, obviamente, o sentido que ele quer trazer, né? Então se deduz da inconsistência do outro que, abro a citação, o campo do outro não garante em lugar nenhum, em nenhuma medida, a consistência do discurso que se articule nele, em nenhum caso, inclusive no aparentemente mais seguro. Daí a referência dele é a matemática, né? Mas ele disse 1000 vezes que tudo aquilo que se produz enquanto sentido que o outro dá para mim enquanto posição no mundo não é garantida, ou seja, poderia ser outra, pode ser outra, está sempre em disputa. Está sempre em disputa entre interpretações possíveis da realidade. Daí, por exemplo, a importância de discursos antirracistas no mundo da linguagem. E também a potencialidade de discursos antirracistas transformar a identidade racista que se produziu em uma construção subjetiva que acaba sendo um tanto inevitável se um sujeito estiver assim, rodeado por todos os lados por um universo racista. Então, o sujeito ele é feito do que se fala ao entorno dele, mas o que se fala ao entorno dele está sempre em disputa. E conseguir se transformar o que se fala ao entorno dele é conseguir transformar a própria forma dele sem entender nesse momento.
Então, a ideia de inconsistência do grande outro traz muito essa ideia de disputa, de não há um sentido dado por excelência. E também não há naturalidade ou objetividade de nenhum sentido. É sempre possível lutar a boa batalha. Sexto, em significado do outro, uma significação como tal é fundamentalmente alienada. Ou seja, uma significação se produz como a verdade e as outras possíveis somem, como num eclipse. Figura de linguagem que o Lacan traz aí bastante, né? Então, vamos lá. No grafo do desejo, temos aqui significado do outro. Lacan vai dizer uma coisa curiosa que ele diz sobre o significado que se produz. Em uma significação como tal, seja de qualquer frase, mas seja também, digamos assim, o sentido do mundo e o meu lugar no mundo, uma significação como tal é fundamentalmente alienada. Então ele está propondo uma teoria da alienação aqui. E eu desenvolvo. Uma significação se produz como a verdade, e quando uma significação se produz como a verdade, todas as outras que estavam em disputa com aquela, elas somem. E a imagem que o Lacan usa para representar isso é de um eclipse. Essa é a teoria da alienação do Lacan, e é uma teoria bastante interessante que ele vai desenvolver aqui bem no finzinho do capítulo. E o que acontece quando uma significação ganha, ele retoma ali a metáfora que ele estava usando do pote ao longo do seminário. A linguagem, ela produz uma ilusão de conteúdo. Pelo pote ter o nome lá, mostarda, a gente supõe que tem mostarda dentro. E poderia se trocar o rótulo desse pote e se supor que tem outra coisa dentro. Mas a linguagem, ela como que reifica, produz a ilusão de um conteúdo. Então, quando uma significação se dá no mundo, ela faz com que a gente esqueça que outras significações podem existir e ela faz com que essa significação ela se corporifique, ela tome conteúdo, ela suponha consistência onde não tem. E é isso o problema da alienação lacaniana. E alienação que ele vai trazer através de um termo hegeliano, porque a alienação lacaniana é bastante hegeliana. Inclusive, meu mestrado é sobre isso, para quem tiver saco de ler. Chama Alienação e Sua Travessia na Psicanálise Lacaniana, qual eu desenvolvo bastante dessas ideias, apesar que faz tempo e tinha outras ferramentas conceituais que eu ainda não dominava na época, que a gente está tentando desenvolver agora pela teoria dos discursos. Pausa também para dizer, quem chegou até aqui, por favor, curte aí, se inscreve no canal, para não me deixar falando com as paredes. Então, no finzinho do capítulo, Lacan vai trazer a ideia de alienação hegeliana. Vamos acompanhar o que será que quer dizer essa alienação hegeliana. Então, para explicitar mais ou menos isso, eu peguei um artiguinho rapidinho ali na internet desse Luiz Martin, que chama O Pensar como Objeto da Filosofia e seu ensino em Hegel. Porque quando Lacan cita Hegel, é sempre bom ouvir o que um hegeliano diz que o Hegel quer dizer. Porque Hegel ele traz como o próprio Lacan, muitos significados novos às palavras que ficam todas um tanto confusas. Então, o Lacan ele está falando que com o conceito de alienação dele, ele quer dizer sobre a Entziehung, seja lá como você fala isso, que quer dizer divisão, a divisão hegeliana. Ou seja, o Lacan está falando que o conceito dele de divisão subjetiva é hegeliano, não é freudiano. E todo mundo faz essa confusão. Acha que o Lacan está falando de Freud, como a divisão entre inconsciente e consciente, ego e de superego. O Lacan fala, não, o meu conceito de divisão é hegeliano. E o conceito de divisão hegeliana, ele traz o quê? Daí, um pouquinho do que está escrito naquele texto do Luiz Martin. A cisão que faz com que o homem se torne apenas um fragmento reificado, eternamente acorrentado a um pequeno fragmento do todo. Toda formação cultural produz uma cisão determinada. Cisão, Hegel está dizendo, quando um sentido toma,
todas as potencialidades de sentido que certa coisa poderia ter, inclusive que o homem poderia ter, isso tem um efeito de uma cisão. Se cristaliza um sentido e se perde todos os outros. Então, é como se cindisse a possibilidade da totalidade de sentidos, da pluralidade de sentidos que algo pode ter. Então, fazer ser um, incluir perder todas as outras potencialidades, é isso que o Hegel chama de divisão, e é isso que o Lacan chama de divisão e de alienação. Quando a falta ser, todas as possibilidades interpretativas de mundo se fazem um único ser, se fazem uma identidade perdendo a polivalência possível dos sentidos. A divisão do Lacan é então essa reificação fragmentada e a falta ser, dividindo da falta ser que constitui o sujeito da linguagem. Se perde a potencialidade da falta ser e se reifica a existência em um fragmento dela. É isso que o Lacan está chamando de alienação, de divisão, e não à toa ele traz isso agora, depois de desenvolver o gráfico do desejo dele, né? Me parece que isso é um dos grandes projetos intelectuais do Lacan. Propor que a identidade, ela se constrói, não há nada interno, ela se constrói de fora para dentro, nessa relação mediada com outro, mediada com a linguagem, portanto mediada com os atravessamentos de poder sócio-históricos, e nesse processo de construção da identidade se produz uma, enquanto outros sentidos poderiam se produzir, e isso é propriamente a alienação do Lacan. A gente perde todas as potencialidades de ser, caindo numa identidade que, muito frequentemente, tem os seus conflitos, inevitavelmente. Então, a citação ali. Há, por um lado, o campo em que o outro, que durante muito tempo foi o dos filósofos, poderia, de certo modo, em certa imaginação, responder por uma verdade. Então, o grande outro dos filósofos. Grande outro como uma determinada e fragmentada construção de sentido de uma época. Aquilo que produz a cisão hegeliana comentada acima. Daí Lacan associar filosofia e ontologia, fazer um sentido eclipsando outros, e do homem, fragmento acorrentado. Então, a gente vai ver muitas vezes no ensino do Lacan, apesar de ele ser muito filosófico, e ter diálogos muito ricos com filósofos, ele também dando umas bofetadas na filosofia, como dizendo que a filosofia é o ato de um filósofo produzir um sentido de mundo, quebrando aí com a pluralidade hegeliana. Então, com todo hegeliano, né? Lacan está dizendo que o filósofo faz aquilo que na citação ali hegeliana era como uma formação cultural produz um sentido determinado de realidade, fazendo uma cisão com outros possíveis. É isso que o Lacan vai associar entre filosofia e ontologia, para se dizer antifilosófico na sua anti-ontologia. Então, Lacan está criticando muito a produção de um sentido determinado e fragmentado que se constrói numa época. Seguimos ali. Por outro lado, há o campo em que, aparentemente, o gozo espera o sujeito. Tira esse por outro lado que parece só confunde. Há o campo em que, aparentemente, o gozo espera o sujeito. É justamente aí em que ele é servo, e justamente na maneira como, até aqui, era possível censurar a psicanálise por desconhecê-lo. Ou seja, ele está submetido ao social. Então, gozo é um conceito que a gente vai tentar desenvolver ao longo desse seminário, mas me parece que o que o Lacan está chamando de gozo é muito parecido com esses processos de reificação que ele ligava à relação narcísica imaginária e à fantasia. O gozo é um lugar de mundo dado por uma cultura a um sujeito submetido ao social, ou seja, atravessado pelas dinâmicas de poder, na qual um sujeito ele só consegue ser de uma forma. E o gozo ele é efeito de um discurso. Então a gente poderia pensar, por exemplo, que o racismo enquanto discurso goza ao submeter o sujeito a uma existência submetida ao racismo. E daí me parece o motivo pelo qual Lacan
liga o conceito de gozo a essa submissão ao social, a esse efeito do social. Da parte que me parece mais importante para desenvolver quanto a isso é a ideia de gozo não como gozo do sujeito, como a pulsão seria do sujeito, mas gozo como gozo do grande outro. É o grande outro, a linguagem que goza, o discurso que goza. E para isso eu indico 2 artigos do Alfredo Edelstein, né, sobre o gozo, paradigma de gozo, alguma coisa chama assim. Tá lá no portal dele, né, alfredoedelstein.com.ar. Leiam que é muito bom, transforma a visão de qualquer um sobre esse conceito problemático do Lacan, que é o gozo. Então, gozo, Lacan também, assim como com relação narcísica, com fantasia, está se referindo a essa alienação e a divisão no sentido hegeliano do termo. A cisão que produz um sujeito acorrentado a uma forma de ser, e uma forma de ser que carrega os seus conflitos sociais, em oposição a outras interpretações de mundo, como, por exemplo, acorrentado a uma identidade racista que o machuca, ao invés de poder acessar outras enunciações possíveis. O outro lado confunde. Lacan está dizendo que no gozo o sujeito está submetido a certa construção de época que o acorrenta a um fragmento de suas possibilidades produtivas. Ele diz sobre possibilidades produtivas ou de meios de produção ali no fim do capítulo, fica meio esquisito. Mas o Lacan está brincando com o sentido de meios de produção, como possibilidades produtivas, de uma forma bem aberta, assim, com o tema produtivo, poder produzir qualquer sentido sobre o mundo, digamos assim, com o termo marxista, né? Então, vamos ver lá. Lacan está dizendo que no gozo o sujeito está submetido a certa construção de época que o acorrenta a um fragmento de suas possibilidades de ser ou um fragmento de suas possibilidades produtivas, alienação de seus meios de produção no sentido de potencialidades de ser perdidas. Vou reler. Lacan está dizendo que no gozo o sujeito está submetido a certa construção de época que o acorrenta a um fragmento de suas possibilidades produtivas. Alienação de seus meios de produzir-se num sentido de potencialidades de ser perdidas. Seja lá o que se produz nessa existência alienada do homem, acorrentado a um fragmento de suas potencialidades produtivas, nunca restituirá nem parte do que se perde ao grande outro. Lacan nessa tradução estranha de Marx. Lacan dando um sentido de alienação nesse diálogo com Marx através de Hegel. Então me parece que quando o Lacan está discutindo com Marx, não é muito sábio a gente pensar que o Lacan vai dizer grandes sacadas sobre o próprio Marx. Lacan discutindo Marx, ele é mais hegeliano que marxista, e sobretudo Lacan discutindo Marx, ele parece fazer um movimento que o Deleuze falava da própria filosofia, de engravidar os filósofos dele mesmo. Então o Lacan ele quer colocar o Marx para dizer a teoria dele, ele não quer explicar Marx ou expor ideias e desenvolvimentos da teoria do Marx, mas como que ele usa o Marx para dizer aquilo que ele quer da teoria dele. E nesse sentido, o Lacan ele vai fazer essa associação entre o gozo e os conceitos marxistas, como que dizendo que o gozo é as restrições das possibilidades de ser de um sujeito. Ou seja, o gozo é se limitar a uma forma de ser, perdendo possibilidades de ser. Que é uma forma parecida como Lacan está lendo a crítica do Marx ali ao capitalismo. Que o capitalismo ele é como uma armadilha onde o sujeito ele perde a vida e a liberdade ao ter a sua existência fragmentada nos meios de produção, perdendo a possibilidade de se conectar com aquilo mesmo que ele produz, tendo contato apenas com um fragmento dessa produção e recebendo um fragmento para mera subsistência nessa produção. Então, me parece que o Lacan vai desenvolver mais essa ideia do gozo, mas isso também é algo que eu defendo no meu mestrado, né, que o gozo ele estaria aqui no sentido das reificações, nesse ladinho da tabela, não à toa ele está aqui mesmo, né? Como
uma forma de ser que um sujeito assume nessa relação que vem de fora para dentro, na qual ele se mantém numa forma de se produzir, numa forma de produzir no mundo, a qual ele está satisfazendo um discurso que faz com que ele lide com a existência de uma forma circunscrita que o ferra. Bom, falei pra caramba hoje, tentamos atravessar aí o grafo do desejo e especialmente estabelecer consequências do conceito de inconsistência do outro, que me parece determinante para entender aí o grafo do desejo e o próprio funcionamento da estrutura do Lacan, e a gente vai seguir trabalhando sobre isso nos próximos capítulos. Um abraço.